Quase 80% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Uma das mais perigosas é com cartão de crédito. Isso porque os juros, para quem não consegue pagar a fatura inteira, chegam a 370% ao ano, segundo o Banco Central. Na hora de pagar, você prefere o crédito ou o débito? Esse negócio do cartão de crédito, gente, engana. Mas engana de um jeito, quer ver? Você já parou na frente de um produto e, antes de olhar o preço cheio, já foi direto para o preço da parcela? 12 vezes sem juros. 3 palavrinhas que funcionam como magia no ouvido do brasileiro. A geladeira, o tênis, a passagem, o celular, o sofá, tudo, absolutamente tudo, pode ser parcelado por aqui. E sabe o que é mais incrível? Esse comportamento é quase exclusivamente brasileiro. No mundo todo, a regra é pagar à vista ou com juros. Aqui, a regra é, divide em 12 e pronto. Mas como isso começou? Quem inventou isso? Quem realmente ganha dinheiro com o seu parcelado sem juros? E a pergunta que ninguém quer responder: parcelar é de verdade vantagem para você? Fica aqui, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o simples ato de passar o cartão. Para entender por que o Brasil ama parcelar, precisamos voltar a 1952 e conhecer um imigrante polonês que chegou aqui com $6.000 no bolso, um filho de 2 anos e muito, mas muito tino comercial. Seu nome era Samuel Klein. Sobrevivente do Holocausto, ele trabalhou como escravo durante a Segunda Guerra Mundial, perdeu boa parte da família nas câmaras de gás e, de alguma forma, encontrou no Brasil o lugar para recomeçar. Klein começou mascateando. Ia de porta em porta no ABC Paulista, vendendo roupas de cama e banho de uma charrete. E ali, numa dessas visitas, aconteceu o insight que mudaria o varejo nacional. Quase ninguém tinha dinheiro para pagar à vista, mas todo mundo queria comprar. A solução? Ele anotava tudo num caderninho e deixava o cliente pagar aos poucos. Nascia assim o embrião do que mais tarde se chamaria de crediário. Em 1957, Klein comprou uma pequena loja em São Caetano do Sul, batizou de Casa Bahia, homenagem aos retirantes nordestinos que eram seus principais clientes, e transformou o parcelamento no coração do negócio. Certa vez, numa entrevista, ele disse algo que resume toda a sua filosofia. Não quero ser da elite, porque a elite só compra de vez em quando. Pobre, compra sempre. Klein também admitia abertamente que comprava produtos por R$100 para revender por 200 e que o crediário era o motor de tudo. As pessoas voltavam para pagar a prestação e saíam com mais um produto novo. O resultado? A Casas Bahia saiu de 800 clientes cadastrados em 1957 para 14 milhões de clientes nos anos 2000. O faturamento saltou de 3,5 bilhões para 15 bilhões de reais entre 2001 e 2009. Um império construído sobre parcelas. O modelo de Klein foi tão poderoso que contaminou o país inteiro. Hoje, o parcelamento não é mais só do varejo físico, está em tudo. E os números são absurdos. Vamos falar de números, porque eles mostram o quanto o parcelamento não é só um hábito, é praticamente parte da identidade financeira brasileira. De acordo com a Abecs, a associação que representa as empresas de cartões de crédito, o parcelado sem juros representou 41% de todo o valor transacionado no cartão de crédito em 2024. Estamos falando de mais de 1,2 trilhão de reais em compras parceladas em um único ano. Pensa nisso por um segundo. Quase metade do dinheiro que circula no cartão de crédito vai para parcelas que, na teoria, não cobram juros. Na teoria, já vou explicar. Pesquisa do Datafolha, encomendada pela Abecs, revela que 7 em cada 10 brasileiros costumam parcelar suas compras. 7 em cada 10. Isso é a maioria absoluta. Do outro lado do balcão, o varejo também abraçou completamente essa cultura. 9 em cada 10 varejistas brasileiros oferecem parcelamento sem juros como estratégia de vendas, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. E não é só na lojinha de bairro. Nas compras presenciais, o parcelado sem juros representou 49,5% das transações com cartão de crédito em 2024. No e-commerce, chegou a 47,6%. Para dar uma escala comparativa, nos países emergentes, o percentual de compras parceladas sem juros fica entre 10% e 15%. Nos Estados Unidos, 28%. No Brasil, quase 50%. Somos outliers globais. Mas aqui vem a pergunta que ninguém faz na hora de passar o cartão. Se não tem juros, quem está pagando a conta? Existe uma frase que resume tudo sobre finanças. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Com o parcelado sem juros, a lógica é um pouco diferente. Alguém está pagando, só que de forma invisível para você. Quando uma loja oferece 12 vezes sem juros, ela já calculou esse custo no preço do produto. Lembra da frase de Samuel Klein?
compro por 100, vendo por 200. Essa margem embute o custo do financiamento. Além disso, o lojista paga uma taxa para as operadoras de cartão, chamada MDR, Merchant Discount Rate. Em 2024, a taxa média no cartão de crédito era de 2,33%. Ou seja, em toda venda parcelada, a loja já doa uma fatia para o sistema financeiro. O papel dos bancos e das maquininhas. Aqui está a parte que vira uma guerra nos bastidores. Quando você parcela, a maquininha, Stone, Cielo, GetNet, PagSeguro, antecipa o dinheiro para o lojista com um desconto. É uma linha de crédito que as maquininhas dão para o comércio. Os bancos, por sua vez, ficam com o risco. Se você não pagar, o banco que arcou com o crédito leva o prejuízo, não a loja. E é exatamente isso que a Febraban, a Federação dos Grandes Bancos, usa como argumento para dizer que o parcelado sem juros é uma distorção do mercado. Mas tem uma segunda camada. Quando você não consegue pagar a fatura cheia e cai no rotativo do cartão, aí os bancos ganham muito dinheiro. Os juros do rotativo chegaram a 450% ao ano em meados de 2023. Isso significa que uma dívida de R$1.000 pode se transformar em R$5.500 em 12 meses. É o crédito mais caro do planeta. E como o parcelado sem juros estimula você a comprar mais do que pode, aumenta a chance de você não pagar a fatura inteira e cair exatamente nessa armadilha. O parcelado sem juros é a isca. O rotativo é a armadilha. E os bancos sabem disso muito bem. Em 2023, aconteceu uma das disputas mais intensas do mercado financeiro brasileiro. E, provavelmente, você nem ficou sabendo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, soltou uma bomba numa audiência no Senado. Sugeriu criar uma tarifa para desincentivar o parcelamento sem juros. A ideia era que quem quisesse parcelar muito pagaria um custo extra. Os grandes bancos, pela Febraban, bateram palmas. Afinal de contas, eles eram os que carregavam o risco da inadimplência no parcelado sem juros. Segundo estudos da própria Febraban, a inadimplência em compras parceladas em longo prazo é 2 vezes maior do que em compras à vista e 3 vezes maior para o público de baixa renda. Já o varejo entrou em pânico. Um estudo da LCA Consultores estimou que o Brasil perderia cerca de R$190 bilhões em vendas sem o crédito parcelado. O varejo dependia, e ainda depende, do parcelado sem juros para sobreviver. A guerra chegou até a publicidade. Os bancos acionaram o CONAR para suspender comerciais de maquininhas que defendiam o parcelado sem juros. Uma entidade de representação chegou a se desfiliar do CONAR, por considerar ter sido censurada. No final, o Congresso entrou com uma solução intermediária, a Lei 14.690 de 2023, que estabelece o teto de 100% para os juros sobre a dívida total do rotativo do cartão. Ou seja, se você gastar R$800 e não pagar, o máximo que pode ser cobrado é R$1.600. Independentemente do tempo de atraso. Mas a Febraban já sinalizou que considera essa medida temporária e vai continuar pressionando por mudanças nas regras do parcelado sem juros. A batalha não acabou e você, consumidor, está no meio dela. Certo. Agora que você já sabe como o sistema funciona e quem ganha no tabuleiro maior, vamos responder a pergunta que realmente importa para a sua carteira. Para você, individual, parcelar sem juros é vantagem ou armadilha? A resposta honesta é: depende. E depende de exatamente 2 fatores. Fator 1. O preço à vista é negociável? Lembra que o lojista embutiu o custo do parcelamento no preço? Isso significa que quem paga à vista muitas vezes está pagando o mesmo preço que quem parcela, mas tem um poder de negociação enorme. Se você conseguir um desconto de 5%, 8%, 10% pagando à vista, você eliminou qualquer vantagem teórica do parcelamento, especialmente em produtos de valor mais alto. Fator 2. Você vai investir o que deixar de pagar? Aqui está onde o parcelado pode, de fato, ser uma estratégia inteligente. Pense assim, você vai comprar uma TV de R$3.000. Pode pagar à vista ou em 12 vezes sem juros de R$250. Se você tem os R$3.000 disponíveis e os investe em um CDB ou Tesouro Direto rendendo 10% ao ano, enquanto paga as parcelas, ao final dos 12 meses você terá ganho em torno de R$300 de rendimento, enquanto a TV custou o mesmo valor nominal. Nesse cenário, parcelar sem juros vira uma vantagem financeira real. Você usa o dinheiro do banco para consumir e mantém o seu capital rendendo. O problema? A grande maioria das pessoas não tem os R$3.000 disponíveis. Elas parcelam porque só assim podem comprar. E é exatamente aí que começa o caminho para o endividamento. Quando você parcela sem ter o dinheiro disponível, você está, na prática, contraindo uma dívida. E como o orçamento humano é limitado, cada nova parcela reduz sua capacidade de pagar outras contas. O Banco Central registrou que, em períodos de alta inadimplência, quase metade das faturas no rotativo do cartão entraram em atraso. E lembra dos juros de 450% ao ano?
Uma parcela atrasada transforma os sem juros em um dos créditos mais caros do mundo. Ou seja, parcelado sem juros só é realmente sem juros para quem tem disciplina financeira para pagar tudo em dia e ainda assim consegue um rendimento com o dinheiro que deixou aplicado. Então, depois de tudo isso, vamos juntar as peças. O parcelamento sem juros nasceu da necessidade real de um povo que, historicamente, teve pouco acesso ao crédito bancário. Samuel Klein não inventou uma armadilha. Ele enxergou um mercado ignorado e criou uma solução que, de fato, colocou geladeiras, televisores e sofás dentro de milhares de lares de trabalhadores que nunca teriam acesso a isso de outra forma. Nesse sentido, o crediário e o parcelado sem juros são uma história de inclusão de consumo, mas em algum momento esse instrumento foi além da inclusão e passou a ser uma engrenagem de estímulo ao consumo além do que as pessoas podem pagar. E é aí que o sistema começa a cobrar sua conta. Geralmente, para quem já tem menos. Os varejistas ganham porque vendem mais. As maquininhas ganham com a antecipação de recebíveis. Os bancos ganham quando você não paga a fatura cheia e entra no rotativo. E você? Você só ganha se usar o sistema com consciência, disciplina e estratégia. Parcelar sem juros não é nem vilão, nem herói. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, o resultado depende de como você usa. Antes da próxima compra em 12 vezes sem juros, faz uma pergunta para você mesmo. Eu tenho esse dinheiro disponível e estou escolhendo parcelar. Ou eu não tenho e estou me iludindo com o preço da parcela. Essa resposta vale mais do que qualquer número na tela da maquininha. Se esse vídeo abriu sua cabeça, deixa o like. Ele faz uma diferença enorme para o canal. Se você conhece alguém que parcela tudo sem pensar duas vezes, compartilha com essa pessoa agora. Ela agradece depois. E me conta aqui nos comentários, você prefere pagar à vista ou parcelar? E depois desse vídeo, vai mudar alguma coisa na sua forma de comprar? Até o próximo vídeo. E lembra, dinheiro é ferramenta. Quem define o uso é você. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você com certeza vai gostar. É só clicar e continuar maratonando. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.